Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. É um prazer te receber por aqui. Eu sou a doutora Stephanie, especialista em reprodução humana, e nos próximos minutos eu gostaria de te convidar para um bate-papo sobre infertilidade. De acordo com a OMS, 1 em cada 6 casais no mundo encontra dificuldade em engravidar. Então, se você está aqui, muito provavelmente está tentando há meses ou há anos sem sucesso. Ou então conhece alguém passando por isso. Então, fica comigo até o final, porque eu vou falar sobre aquele fator que 90% dos casais desconhecem e que pode estar impedindo a gravidez. Primeiro, eu gostaria de deixar claro o que é infertilidade. Tecnicamente, é a impossibilidade de engravidar nos 12 meses de tentativa para casais com mulher abaixo de 35 anos e 6 meses de tentativa se a mulher tem mais de 35 anos. E aqui está a primeira informação que muita gente não sabe. Tentativas significa relações sexuais regulares, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, sem uso de métodos contraceptivos. Parece óbvio, mas você não imagina quantos casais chegam no consultório dizendo: tentamos o ano todo, e quando pergunta a frequência, descobrimos que foram 4 ou 5 vezes no período fértil. Então a primeira coisa, tentativa efetiva é crucial para o diagnóstico. Segundo ponto importante, infertilidade não é sinônimo de impossibilidade, mas sim a dificuldade. E é isso, na maioria dos casos, tem solução. Vamos começar pelas causas em pessoas com útero, que representa 40% dos casos. Imagine que engravidar é como um quebra-cabeça. A ovulação é a primeira peça. Se você não ovula regularmente ou não ovula com qualidade, esse quebra-cabeça já começa incompleto. As causas mais comuns de problemas ovulatórios, a campeã absoluta, SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos. Essa causa afeta 1 a cada 10 mulheres. Sabe aqueles ciclos irregulares? Menstruação que vem a cada 40, 50 ou 60 dias? Ou some por meses? Pode ser SOP. SOP não tratada é igual ovulação irregular e igual dificuldade para engravidar. Problemas na tireoide, hipo ou hipertireoidismo afetam diretamente a ovulação. E aqui vai um dado. 60% das mulheres com alteração de tireoide não sabem que tem. Então, se você está tentando engravidar há mais de 6 meses e nunca checou a tireoide, já sabe o que deve fazer. A prolactina alta, aquele hormônio da amamentação, ele existe e é importante também para quem não está amamentando, e quando alterado, ele pode bloquear a ovulação. E a causa pode ser um tumor benigno na hipófise, ou pode ser medicações como antidepressivos, por exemplo, ou até estresse crônico. Mas percebe uma coisa? Todas essas causas, elas são tratáveis. E não estamos falando de impossibilidades. Estamos falando de ajustes hormonais que a medicina já sabe fazer. As trompas são as entradas que conectam o ovário ao útero. Se essas entradas estão bloqueadas por infecção antiga, endometriose, cirurgia prévia, o óvulo e o espermatozoide não se encontram. Simples assim. Sabe aquela clamídia ou gonorreia que você teve e não tratou no passado? Pode ter deixado sequelas nas suas trompas e você nem sabe. Por isso, o exame da histerosalpingografia é tão importante na investigação. Endometriose merece um vídeo inteiro só para ela, e em breve falamos disso. Mas resumindo, é quando o tecido que deveria estar só dentro do útero cresce para fora, acometendo ovários, trompas e intestino. O resultado? Inflamação crônica, aderências e interferência na qualidade dos óvulos. E o pior, 70% das mulheres com endometriose levam de 7 a 10 anos para serem diagnosticadas, porque os sintomas como cólicas intensas, dor na relação sexual, são normalizados, como frescura ou é assim mesmo. E não é. Dor que te impede de trabalhar não é normal. Idade materna é o fator mais importante e mais negligenciado da fertilidade feminina. Não é politicamente correto falar, mas é verdade científica. Aos 25 anos, 25% de chance por ciclo. Aos 35 anos, 15% de chance por ciclo. E aos 40 anos, 5% de chance por ciclo. Com o passar dos anos, a reserva ovariana diminui. A qualidade dos óvulos cai. Não é julgamento, é biologia. E essa é a informação que todo médico deveria passar para as mulheres na casa dos 20 ou 30 anos, mas poucos dão. Agora, você já pensou que quando o casal não consegue engravidar,
Quem vai primeiro ao médico? A mulher. Aqui estamos falando de um casal heteronormativo. Homens, agora é para vocês se atentarem. Quase metade dos fatores podem ser seus. E a boa notícia? Na maioria das vezes, é mais fácil de resolver do que a causa feminina, o que representa 40% dos casos de infertilidade. Isso mesmo, 4 a cada 10 casos têm mais chances de ser resolvido. Uma causa muito comum é a varicocélia, uma dilatação nas veias dos testículos que aumenta a temperatura local. O espermatozoide não gosta de calor. O resultado é a queda da qualidade e da quantidade de espermatozoides. O tratamento é uma cirurgia simples, com taxa de melhora de até 70%, mas ela deve ser indicada levando em consideração outros fatores, como o período de normalização dos fatores seminais de pelo menos 6 meses. Oligospermia, que são poucos espermatozoides, astenospermia, pouca motilidade, e teratospermia, que são espermatozoides com defeitos, podem ter como causa infecções, exposição a toxinas, genética e, é claro, estilo de vida. Atenção a vapes, sono ruim e sobrepeso. Testosterona baixa, problemas na hipófise e uso de anabolizante, esse é terrível para a fertilidade. E aqui vai a informação de que todo homem precisa saber. Espermograma normal há 5 anos não significa normal hoje. Qualidade espermática flutua. Ela pode piorar com estresse, doença, medicação ou envelhecimento. Então, se está tentando há mais de 6 meses, espermograma atualizado, ele é obrigatório. Não é só fazer no final, só depois que tudo dela está certo. É um dos primeiros passos da investigação. Timing errado. Parece bobo, mas 60% dos casais que eu atendo estão tentando fora do período fértil. Acham que relação sexual todo dia aumenta as chances. Errado. E espermatozoide precisa maturar. Sexo todo dia diminui a qualidade. O ideal é ter dia sim e dia não, focando nos 5 dias antes da ovulação e até um dia depois. E aquele lubrificante, o amigo da fertilidade? Raro, pois 99% deles matam os espermatozoides. E não são só os permitidos ou os específicos para fertilidade, que custam 10 vezes mais e ninguém nem sabe que existem. Ah, e o seu peso? Ter o IMC abaixo de 18 ou acima de 30 afeta diretamente os hormônios. Então, uma mulher muito magra, ela vai ter dificuldade para ovular, pois o corpo entende que ela não tem reserva para uma gravidez. E já a mulher com obesidade, ela vai apresentar resistência insulínica, bagunça dos hormônios reprodutivos, e um homem com obesidade vai ter uma testosterona reduzida, o estrogênio aumentado e a qualidade espermática despenca. Aqui, um ponto muito importante que a gente ignora no dia a dia, mas para o seu bem, não faça isso. Não ignore o seu estresse. O cortisol alto, o hormônio do estresse, interfere diretamente na ovulação e na qualidade espermática. Não é frescura e não é relaxa que vem. O estresse crônico, ele mexe com o eixo hormonal reprodutivo. Então sim, aquele trabalho que te suga 14 horas por dia pode estar literalmente impedindo você de engravidar. Mas vamos pro pulo do gato? Sempre tem. Espermograma normal não significa espermatozoides com DNA íntegro. Pode ter uma quantidade ok, uma motilidade ok, uma morfologia ok, mas o DNA fragmentado está lá dentro. E o resultado é que fertiliza, mas o embrião para de se desenvolver, ou implanta e aborta cedo. Esse exame, que deveria ser de rotina, quase ninguém pede. E ele explica diversos casos de infertilidade sem causa aparente. Mas agora a pergunta é: como eu sei o que está afetando a minha fertilidade? Investigação básica para as mulheres. Dosagens hormonais, incluindo FSH, LH, estradiol, progesterona, tireoide, prolactina e reserva ovariana, através do hormônio antimileriano, ultrassom transvaginal, esterossalpingografia, para avaliar as trompas, exames da reserva ovariana, essa é a investigação básica. E para ele, espermograma completo, incluindo quantidade, mobilidade e morfologia, dosagens hormonais não podendo esquecer testosterona, FSH, LH, ultrassom da bolsa escrotal para checar a presença de varicocele, fragmentação de DNA espermático, se espermograma alterado ou abortos recorrentes ou
outros fatores de risco. A ressonância pélvica nas mulheres pode ser um adendo para a gente olhar para possíveis endometriose, aderências ou adenomiose. A esteroscopia para avaliar a cavidade uterina e o cariótipo para avaliar a genética de ambos. Não esquecendo dos testes imunológicos, se tiverem indicação. Sendo sincera, se você tem menos de 35 anos, tentando há menos de um ano, com ciclos regulares e espermograma normal, espera mais um pouco. Mas, se você tem qualquer fator de risco, idade acima de 35 anos, ciclos irregulares, histórico de cirurgia, endometriose, parceiro com varicocele, não espere. Procure um especialista agora, porque quanto mais cedo o diagnóstico, mais opções você tem. Aqui na N, as nossas portas estão abertas para te acompanhar nessa jornada. Contamos com uma equipe multidisciplinar pronta, não apenas para te oferecer um diagnóstico, mas também ouvir e entender como podemos ajudar. Afinal, cada história é única. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like no vídeo. Assim, sabemos que estamos chegando até você e fazendo a diferença. Abraços, até breve!